Eu cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 27. Enquanto os irmãos encontram esta passagem, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite para louvarmos e bendizer o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu também louvo a Deus pela vida do meu marido, pastor Rodney, que eu acho que mais do que eu acredito em mim, ele acredita muito mais, pode ter certeza. Mas louvo a Deus pela vida dele. Me coloque em uma escola ou em uma empresa para dar uma palestra ou as minhas aulas e eu posso fazer isso de forma, eu vou usar aqui a expressão brincando, mas acho que não tem nada que me deixa tão temorosa quanto estar num púlpito, porque nós sabemos que é uma grande responsabilidade. E o meu desejo é que nessa noite o Espírito Santo nos use como instrumentos para transmitir a vocês uma mensagem vinda do céu. Então, eu espero que nessa noite você possa abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor deseja nos apresentar nesta noite. Os irmãos encontraram? Amém? Então, vamos ler. Diz assim, o capítulo 4 de João, versículo 27, que diz assim: Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, coma alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" E disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os seus olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles." Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: "Ele me disse tudo o que tenho feito." Assim, quando se aproximaram dele os samaritanos, insistiam que ficasse com ele, e ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. Glória a Deus por esta palavra. Meus queridos, nós estamos em um culto de missões, e muitas vezes a gente se pergunta, nós temos muitos cultos relacionados a esse tema, e você pode ter vindo hoje se perguntando: será que vai ter alguma novidade no culto de missões? Será que nós vamos ouvir a mesma palavra de sempre? E a gente sabe que muitas vezes é necessário repetirmos aquilo que a gente já tem ouvido, até porque a gente precisa gerar essa conscientização em nosso coração, nós precisamos internalizar isso. E a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite, eu dei um tema a ela, e eu gostaria que, de forma pedagógica, você repetisse comigo, que diz assim: a missão e a minha perspectiva sobre esse tema.
A missão e a minha perspectiva sobre esse tema. Então, eu inicio perguntando a você. Olhe para dentro de você e reflita. O que você pensa sobre missão? Qual é o significado dessa palavra para você? Além do significado dessa palavra para você, o que significa fazer missão? Como fazemos missão? Por que eu tenho que fazer missão? Como cristão, o que a missão representa para mim? E esse tema, a missão e a minha perspectiva sobre esse assunto, diz respeito justamente sobre aquilo que eu penso sobre missão. O que é missão dentro da igreja, em qual posição eu estou como cristão quando o assunto é missão. E nós lemos um texto que eu considero sendo um texto muito importante para trabalharmos sobre esse assunto. Outros textos poderiam ser utilizados nessa noite, mas esse texto foi o texto que o Senhor colocou em meu coração. E esse texto, estudando mesmo, a gente percebe o quanto que nós temos algumas perspectivas que podem ser incorretas com relação a esse tema. E nessa noite, eu espero que você se questione e reflita acerca do mesmo, para perceber se aquilo que você tem pensado acerca de missões é realmente aquilo que o Senhor Jesus espera que você pense. E não digo mais só no sentido de pensar, mas também no sentido de fazermos. Porque não adianta nós termos um culto voltado para a missão todos os meses, se na nossa caminhada, se na nossa jornada, nós continuarmos sendo os mesmos. Saímos daqui e não temos atitude. Então, é importante nós termos esse conhecimento internalizado em nosso coração, mas também é importante transmitir às outras pessoas e agirmos conforme o Senhor espera que nós venhamos agir. Esse texto que nós lemos, ele é um fato interessante que nós só encontramos no Evangelho segundo escreveu João. E quando nós vamos olhar para os outros evangelhos, a gente não encontra esse texto. E eu fiquei me perguntando por que somente encontramos esse texto no Evangelho de João. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o contexto histórico, a gente percebe que o Evangelho de João ele foi escrito lá pelo ano de 90 e 100 depois de Cristo. E esse conteúdo do Evangelho, ele indica o quê? Ele indica que foi escrito para aqueles que creem e para otorgar-lhes essa certeza da fé. E através disso, esse Evangelho também serve como um instrumento de evangelização para aqueles que precisam ser alcançados pela salvação. Até porque o Evangelho de João, ele vai apresentar o Senhor Jesus como sendo o Cristo, ou o Messias, o ungido, o Salvador. E se ele apresenta a Cristo como sendo ungido, como sendo o Salvador, automaticamente ele tem um aspecto evangelístico. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz uma narrativa, antes mesmo desse que nós lemos nessa noite, ele traz uma narrativa, ele traz uma história que talvez você já conhece por ler a palavra ou por ouvir alguém pregar acerca desse texto. Então, nós vemos aqui uma narrativa, uma história contada, onde nós encontramos 3 perspectivas. E é aqui onde eu falo para vocês qual é a minha perspectiva acerca de missões. Esse texto ele pode ser analisado através de outras perspectivas, mas eu quero analisar juntamente com os irmãos acerca de 3 perspectivas. A perspectiva de Jesus, a perspectiva da mulher samaritana e a perspectiva dos discípulos. E nessas 3 perspectivas, nós vamos encontrar algumas convicções. E são essas convicções que eu gostaria que você analisasse, refletisse e observasse em qual dessas concepções você se encaixa. E se você realmente está encaixada na percepção correta. Então, a primeira percepção que esse texto nos mostra
é que pessoas são simplesmente pessoas ou os rótulos são barreiras quando se trata de missão. Mas como assim, irmã Vanessa? Pessoas são simplesmente pessoas ou os rótulos são barreiras quando se trata de missão? Quando nós falamos de missão, a gente fala do propósito, da razão de existência da igreja. E nós sabemos que a igreja existe por causa da missão, não é a missão que existe por causa da igreja. Então, qual é a razão de existência da igreja? É anunciar o evangelho, como a própria palavra do Senhor nos diz. Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Então, essa é uma ordenança do Senhor Jesus para todos nós. E quando nós falamos desse ir e levar as boas novas e levar o evangelho, nós nos perguntamos se pessoas, para nós, são simplesmente pessoas ou se os rótulos são barreiras que nos impedem de acessar a essas pessoas. Por que eu falo isso? Vamos observar a história segundo escreveu João. Os fariseus, eles ouviram falar que Jesus estava fazendo ou batizando mais que os discípulos. Embora Jesus mesmo, de acordo com os historiadores, não batizava, mas os seus discípulos era quem fazia isso. Mas nós sabemos que Jesus, por ser o Cristo e por estar se revelando, ele recebeu ali uma oposição dos religiosos da época. Então, por Jesus saber que os fariseus já estavam sabendo disso, ele decidiu sair da Judeia e ir para a Galileia. Nesse sair da Judeia e ir para a Galileia, ele iria percorrer ali um caminho. E até esse caminho, nós temos... Para chegar até a Galileia, nós teríamos 2 caminhos que Jesus poderia escolher para chegar à Galileia. E o que ele fez? Ele escolheu passar por Samaria. A Bíblia diz no versículo 2, que Jesus, melhor dizendo, no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. E aí, nesse momento, a gente observa a atitude de Jesus. Porque mais à frente a gente vai perceber o quê? Que os discípulos de Jesus eram judeus. Jesus era judeu. E aí, quando a gente vai observando a história, mais à frente, quando Jesus passa por Samaria, mais precisamente ele faz ali uma pausa no poço de Jacó, que fica próximo à cidade de Sicar, na herdade que foi dada a José pelo seu pai Jacó. E quando ele pausa ali para um descanso, porque ele sentiu sede e ele queria beber água, porque ele também era humano, tinha esse aspecto humano. E aí, quando ele chega naquele poço, ele encontra uma mulher. E essa mulher, uma mulher samaritana. E ele estabelece um diálogo com essa mulher. E a gente percebe aqui o quê? Que é um diálogo, não é um monólogo. Não era só Jesus que falava. Ele estava conversando com aquela mulher. E o que ele diz? Dá-me de beber. E a mulher imediatamente se assusta. Como assim? Tu, sendo judeu, fala comigo, que sou samaritana, e ainda por cima tu és um homem e eu sou uma mulher. E o que a gente percebe aqui? Existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Então, eles não conversavam, eles não tinham diálogos. Eles tinham ali uma barreira, e essa barreira era uma barreira preconceituosa, era uma barreira racial, porque os historiadores eles vão dizer o quê? Que quando o reino de Israel se dividiu, o reino do sul se tornou... A cidade de Samaria se tornou o reino do sul. E alguns historiadores eles vão dizer o quê? Que os samaritanos não são uma raça, na linguagem deles, não seriam judeus puros. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Os samaritanos, de acordo com os historiadores, eram um povo mestiço, que era ali uma mistura de raças. E por essa mistura acontecer... tinha-se ali essa rixa, porque os samaritanos passaram a se casar também com pessoas que não eram da cultura dos judeus,
E eles começaram também a ter outros aspectos que influenciavam nessa relação para que fosse uma relação saudável, como, por exemplo, o aspecto religioso. Então, por ter essa rixa entre judeus e samaritanos, os discípulos podiam questionar Jesus: mas como você deseja passar por Samaria se nós somos judeus? E aqui onde eu quero trazer a primeira perspectiva, que é: pessoas são pessoas ou os rótulos são barreiras? E eu quero te perguntar nessa noite: o que te impede de fazer missão? São os rótulos que você dá às pessoas? Porque quando a gente olha para essa ideia de ir e fazer missão, logo vem algumas desculpas. E eu posso internalizar essas desculpas, mesmo que de forma inconsciente. Eu posso dizer assim: mas eu estou aqui na escola, mas eu não vou falar sobre Jesus, porque se eu falar sobre Jesus, essa pessoa que é de outra religião, que tem uma outra ideologia, o que é que ela pode falar de mim? Mas eu não vou falar de Jesus para uma pessoa que é usuária de drogas. Eu não vou falar de Jesus para uma pessoa que está lá em uma posição hierárquica que eu considero sendo uma posição inalcançável por mim. Mas Jesus, ele tem um posicionamento diferente. Ele poderia olhar como os judeus olharam. E ele poderia simplesmente dizer que aquela mulher não precisava de salvação ou não era merecedora de salvação. Mas o que Jesus fez? Jesus contrariou o sistema. Jesus quebrou o protocolo. E aqui a gente entende o quê? Que o evangelho, ele é supracultural, ele está acima da cultura. O evangelho, ele pode e deve entrar em qualquer cultura, ele pode e deve entrar em qualquer ambiente, ele pode e deve alcançar qualquer pessoa. Não são os rótulos que poderão nos impedir de levar essa mensagem do evangelho. E muitas vezes nós caímos nesse erro. Nós achamos que nós somos detentores desse evangelho, detentores dessa mensagem, e muitas vezes nós queremos escolher a quem nós iremos levar essa mensagem. Quando o Senhor Jesus disse que nós deveríamos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então nós achamos que essa graça que veio para nós, nós temos o direito de escolher a quem levar, a quem permitir. Mas fulano de tal é um pecador miserável, e nós também somos. Nós pecamos todos os dias. E quem diz que não peca, já está pecando. E aí a gente segura esse evangelho nessa tentativa de achar que nós somos os donos dessa verdade, que essa verdade ela não pode ser disseminada. Ou que eu posso escolher a quem eu devo disseminar esse evangelho. Mas eu não vou falar para fulano do evangelho porque essa pessoa não merece ouvir, essa pessoa peca de tal forma, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e o evangelho não vai alcançar essa pessoa. Se Jesus também tivesse pensado dessa forma acerca dessa mulher, ele não haveria quebrado essa barreira. Então o evangelho, ele foi nos dado por graça, ou seja, nós não merecíamos. Então se nós não merecíamos e nós fomos alcançados por essa graça, quem somos nós para acharmos que nós podemos escolher a quem levar esse evangelho, quando na realidade todos precisam receber essa graça salvadora. Tem uma frase que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que missionário é só aquele que está lá no campo. Que missionário é só aquele que vai fazer a missão transcultural. Mas todos nós fomos chamados para sermos missionários. E é por isso que eu digo, qual é a sua perspectiva? Pessoas são simplesmente pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho, ou os rótulos são barreiras para que você não chegue nessa pessoa que também é carente dessa salvação?
E quando a gente olha para essa história, a gente vê que ela se desenrola da seguinte forma. A mulher samaritana pergunta: como que tu, sendo judeu e homem, me chama, fala comigo e me pede água? E ele olha para ela e diz: se você soubesse quem está te pedindo, ou se você soubesse o dom de Deus que há em mim, tu me pedirias e eu te daria a água da vida eterna, essa água que jorra, e água viva jorraria de dentro de você. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que Jesus, ele, além de estabelecer esse diálogo com a mulher que era pecadora, ele faz uma analogia redentiva, ele tem sensibilidade espiritual e ele vai se revelar para ela como sendo Salvador, como sendo profeta e como sendo o Messias. Pois ela, ao ouvir aquilo que ele diz, ela começa a questionar: mas como que você vai me dar essa água se você não tem nenhum vaso aí para tirar água desse poço? Ela estava olhando de uma forma terrena, de uma forma material, mas Jesus estava olhando muito além, porque o Senhor, ele olha além das nossas expectativas, ele olha além das nossas perspectivas. E muitas vezes é assim também no campo missionário. Você vai, leva a mensagem, e aquela pessoa que ainda não está com a sensibilidade espiritual, ela vai fazer diversos questionamentos. E de acordo com esses questionamentos, você pode até desistir de levar a mensagem, mas observando aquilo que o Senhor Jesus fez, ele foi sensível e deixou aquela mulher à vontade para fazer os seus questionamentos. E após os seus questionamentos, ele deu a sua resposta. Ele foi insistente, porque ele sabia que o que aquela mulher precisava não era algo material, mas era algo espiritual. E ele não desistiu dela. Ele compartilhou a mensagem. E aqui está a nossa segunda perspectiva acerca de missão. A primeira foi se as pessoas são somente pessoas ou se nós olhamos para essas pessoas com rótulos. A segunda, compartilhar as boas novas ou ser omisso e indiferente. E quando essa história ela se desenrola, a gente vai perceber que essa mulher aceitou a palavra de Jesus. Quando ela aceitou e percebeu que quem Jesus era, o que ela fez? Ela saiu correndo e foi contar para os outros samaritanos ali na cidade. Ela não perdeu tempo. Ela recebeu a mensagem e foi. E aí, quando eu olho para esse texto, eu fiquei me perguntando: e nós, cristãos, que recebemos a mensagem? Há muito tempo, alguns, outros são novos convertidos. Mas aí eu me perguntei: e o que eu fiz com essa mensagem que eu recebi? Ou o que eu estou fazendo com essa mensagem que o Senhor me deu? Eu estou guardando para mim ou eu estou distribuindo ela para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela salvação? Eu costumo dizer que é impossível, é inconcebível você ser alcançado por Jesus e não desejar alcançar povos, tribos, etnias e nações. Porque se nós recebemos esse evangelho, automaticamente é para termos essa sensibilidade e esse desejo de alcançar outras pessoas com essa mesma mensagem. Porque o reino de Deus é um reino que nós precisamos plantar nos campos do Senhor. E a palavra de Deus, nos versículos que nós lemos, ela vai dizer o quê? Que naquele momento os discípulos voltaram e ficaram surpresos. Ficaram surpresos por quê? Porque eles viram que Jesus estava conversando com uma mulher que era samaritana. Mas eles não perguntaram. Por que eles não perguntaram nada? Porque eles confiavam em quem estava com eles. Eles confiavam em Jesus. E eles poderiam ter tido diversos questionamentos.
E às vezes a gente se isenta de fazer as coisas porque a gente fica pensando, mas o que os meus irmãos vão pensar? Eu não vou falar aqui nesse meio, aqui na minha vizinhança, porque o que as pessoas vão pensar a respeito disso? O que as pessoas vão pensar sobre aquilo que eu faço? E se nós cairmos na ideia de alimentar esse tipo de pensamento, o tempo vai passando e nós vamos nos tornando omissos no reino de Deus. E não é isso que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Pelo contrário, Ele nos deu uma grande comissão. Mas muitas vezes nós estamos vivendo a grande omissão, porque nós não estamos levando o Evangelho onde quer que formos. O Senhor te deu uma profissão. A profissão que o Senhor te deu. E aqui a gente vai quebrar um dos estigmas, que é o estigma de que a missão só é para pessoas piedosas. Isso é uma mentira de Satanás que ele tem colocado dentro da igreja. Que missão só é para pessoas piedosas. Onde quer que você estiver, você pode fazer missão. Você pode anunciar o Evangelho. E tem uma outra mentira perigosa que Satanás colocou dentro da igreja, que talvez você tenha essa mentira guardada em seu coração. Que é a de que só faz missão quem é profissionalmente frustrado. É uma pessoa que não deu certo em nada, e por não ter dado certo em nada, ela escolheu ir para o campo missionário. Isso é mentira. Porque missão não é apenas um departamento da igreja, que também é uma outra mentira que foi colocada. É um estigma que muitas vezes a gente carrega. A missão é um departamento. Não é um departamento. O departamento é uma forma de organização dentro da igreja. Mas a missão é a razão de existência dessa igreja. E não é só para pessoas piedosas, não é somente para pessoas que foram frustradas, não é também somente para os líderes. Missão é para todos nós que um dia aceitamos a Jesus como sendo o nosso Salvador. Então é melhor nós vivermos a grande comissão do que a grande omissão. E nessa perspectiva, a gente percebe que muitas vezes a gente deixa de levar o Evangelho às pessoas que realmente estão precisando. Quando a gente olha ainda para esses versículos que nós lemos, nós podemos encontrar também um outro tipo de perspectiva, um outro tipo de visão. E que eu te pergunto nessa noite, será que essa é uma visão que você também tem? Reconhecer a urgência da missão ou procrastinar no reino? Primeiro, pessoas são somente pessoas ou os rótulos são barreiras? Então, quando a gente olha para as pessoas como sendo dignas de receber a salvação, todos os rótulos eles são quebrados. Ser omisso ou divulgar o Evangelho também é um outro tipo de perspectiva que nós podemos estar olhando. E a terceira perspectiva é reconhecer a urgência da missão ou procrastinar no reino. Não adianta somente você reconhecer o que é missão, não adianta somente você ter o Evangelho guardado em seu coração, não adianta somente nós falarmos sobre missão, se nós não reconhecermos a urgência de se levar o Evangelho. Hoje nós sabemos que existem muitos povos que ainda não são alcançados. E graças a Deus que o reino de Deus ele está em movimento. E tem se levantado muitos missionários, muitas pessoas que têm dedicado a sua vida a levar o Evangelho a esses povos que ainda não foram alcançados. E como eu estava dizendo, muitas vezes a gente olha e diz assim que missão é só missão só deve ser realizada ou só é realizada por quem teve a sua vida frustrada. Eu quero lhe dizer que isso é mentira. Por quê? Porque nós temos médicos, nós temos professores, nós temos psicólogos, nós temos contadores, nós temos engenheiros, nós temos inúmeras pessoas que se formaram, tiveram as suas profissões e através das suas profissões estão entrando em países que não haviam ainda
que não havia ainda o conhecimento do Evangelho e que através de suas profissões elas estão ali trabalhando e levando o Evangelho muitas vezes para países de alta perseguição. Inclusive nós temos uma amiga que é contadora, que deixou a sua profissão para ir a esses povos que ainda não são alcançados. E nessa renúncia que ela fez, ela passou por um processo de mais de 10 anos. Então, aqui a gente percebe que quando a gente vai fazer missão transcultural, não é algo tão simples. Precisa-se de preparo. Então, ela passou quase 10 anos estudando, se preparando, conhecendo a língua, conhecendo a cultura daquele povo, para que ela pudesse ir e levar o Evangelho. Então, é algo que requer preparação. Esses missionários, eles reconheceram que existe uma urgência no reino. O evangelista João, ele continua descrevendo a história e diz o seguinte: que enquanto isto, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Isso aqui é muito importante nós entendermos. Porque muitas vezes a gente está com a preocupação correta, mas o momento errado. Jesus precisava de alimentação física? Precisava. Porque ele também era um ser humano, ele também tinha necessidades físicas, necessidades biológicas ou fisiológicas. Mas aquele momento era um momento em que a preocupação dele não estava somente naquilo que era biológico, ele tinha uma preocupação espiritual. E ele queria que os seus discípulos também tivessem o mesmo posicionamento que ele. E é isso que o Senhor está dizendo para nós nessa noite. Ele quer que nós tenhamos esse mesmo posicionamento, de reconhecer que há urgência no reino, que nós não podemos deixar para amanhã, para depois de amanhã, para o ano que vem, para daqui a 2000 e não sei quanto, para não sei quantos anos mais à frente, para que a gente possa tomar um posicionamento. O Senhor, Ele te chama para se posicionar hoje. E Ele quer que você se posicione como sendo um missionário. Como sendo um missionário, e eu sei que muita gente não tem um chamado para fazer uma missão transcultural. Mas a palavra de Deus diz: em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então pode ser aqui no seu bairro, pode ser lá na sua escola, pode ser lá no seu trabalho, pode ser no estado, pode ser nacionalmente, pode ser internacionalmente. Mas o Senhor, Ele te chama para fazer missão. E Ele deseja que você reconheça essa urgência. Pois Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. E muitas vezes nós estamos com essa palavra em nosso coração, guardada em nosso coração. E tem campos. Quando eu falo campos, eu estou falando do coração de pessoas, de almas que estão sedentas para ouvir e receber essa mensagem. Que estão ali ansiosas, procurando, estão ansiando por receber a mensagem do Evangelho. Elas só precisam que eu e você se levante, se posicione, tenha um comportamento de alguém que vai em busca dessas almas para Jesus, que vai apresentar o Evangelho para essas pessoas. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. Muitas vezes nós estamos preocupados com coisas que não são tão importantes. E nisso a nossa vida vai passando, a gente vive numa correria, a gente vive num ativismo e parece que não sobra tempo para nada e a gente está ali lutando o tempo todo contra o tempo e a vida vai passando. E a gente vai dizendo: eu quero viver o propósito de Deus, o Senhor tem um chamado para a minha vida, o Senhor tem um propósito para a minha vida. Mas e esse propósito que o Senhor tem para a sua vida? Ou esse propósito que você acredita que é o propósito da sua vida? Será que realmente é o propósito para o qual o Senhor te escolheu para viver e fazer parte nessa terra?
O Senhor, ele poderia alcançar todos os povos com o poder que ele tem? Poderia. Mas ele quer que você seja participante dessa obra. Ele está te chamando para ser participante dessa obra. E aí tem uma frase que é clichê no nosso meio. Missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos que contribuem, né? E eu quero dizer a você que não é somente orar, não é somente ir, não é somente contribuir, mas a gente pode juntar os três e fazer os três. Não, a gente não precisa separar. Ah, não, eu só vou orar, o outro não, eu só vou e o outro eu só contribuo. Não, a gente pode fazer as três coisas. Reconhecendo o quê? Reconhecendo que o reino tem urgência. No versículo 35 diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, meus queridos, os campos estão brancos, é hora da colheita. E nós somos essas pessoas, esses trabalhadores que a obra do Senhor precisa. Os campos do Senhor têm urgência. E nós precisamos aderir a essa urgência. Nós precisamos ir, nós precisamos falar do amor de Cristo para as pessoas que nós conhecemos, para as pessoas que estão sedentas. Onde existe um coração sem Cristo, ali é um campo missionário. E perto de você pode ter uma pessoa que ainda não conhece o amor verdadeiro com o qual nós fomos amados. Porque o Senhor, ele deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todos nós. Nós não éramos dignos, foi pela sua graça e pela sua misericórdia. Aquilo que nós merecíamos, ele não nos deu, que era a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aquilo que nós não merecíamos, que é a vida eterna, ele nos deu pela sua graça, porque é um favor imerecido. É o dom que há nele. E esse dom que há nele, ele também deseja entregar a todos aqueles que ainda não conhecem a sua verdade. E para isso, ele convida a mim e ele convida a você. Então, que nessa noite você saia daqui com esta palavra, com essa conscientização de que muitos povos precisam. No Brasil, por exemplo, nós temos os ciganos, nós temos os ribeirinhos, nós temos os surdos, nós temos os indígenas, nós temos os ricos dos mais ricos e os pobres dos mais pobres, que são pessoas que nós temos um número elevadíssimo que ainda não conhecem o Evangelho. E ainda tem uma outra categoria, que são os povos menos evangelizados no Brasil. Uma categoria que são chamados de cristãos nominais. São aqueles cristãos apenas de nomes. Aqueles cristãos que seguem a Cristo como se fosse uma filosofia, mas que verdadeiramente ainda não fizeram aquilo que ele disse. Vinde após mim. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente precisa negar-se a si mesmo, tomar a cruz para depois seguir a Jesus. A seara é grande, são poucos os ceifeiros, mas eu tenho certeza que esta congregação é uma congregação missionária, é uma igreja missional, e que a obra do Senhor, ela continuará firme, porque o Senhor, ele pode contar conosco nessa obra. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.